Olá, minha irmã e meu irmão, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma Academia da Alma. Boa noite, queridos. Bem, a gente está aqui mais uma vez para falar um pouquinho sobre a maravilhosa e boa vida, hoje com o Gabriel. O Gabriel vai contar uns segredos aí que ele desvendou na leitura do texto. Bem, para começar, eu queria que você já abrisse o texto que a gente vai falar hoje, que é baseado em Lucas 14, do 25 até o 33. E aí você vai entender que o tema de hoje, buscando aprender sobre essa maravilhosa e boa vida, é que toda decisão tem um preço, ok? Lucas 14, de 25 a 33. Só que antes da gente fazer a leitura, eu vou pedir que o Gabriel faça uma oração. Oremos então. Pai, te agradeço por esse momento, te agradeço pelo privilégio que é poder ler e aprender da Tua Palavra. Te agradeço porque o Senhor fala conosco. Te agradeço porque o Senhor nos chama a tomar decisões, mas não tomar decisões sozinhos. O Senhor está conosco em todas as situações. Eu te peço por esse momento que o Senhor fale aos nossos corações, o coração do Lucas, ao meu coração e ao coração de quem estiver ouvindo. Que o Senhor abra as nossas mentes, os nossos ouvidos e se faça presente, Pai. Nos ajude a entender o que o Senhor quer e a tomar decisões de acordo com a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem. Espero que você tenha aberto aí o texto. Se você não abriu, dá um pausa no vídeo, se você não estiver vendo ao vivo. Lucas 14, de 25 a 33, eu vou ler na NVI. Eu vou ler tudo e depois eu já sigo, beleza? Diz assim, a perícope, que é o texto que não é original do texto, diz o preço do discipulado. E diz assim, uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo, esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Texto forte, texto rico, nem tanto texto assim, né? Nem lemos tanta coisa, foi bem rapidinho. E aí a gente então fala do preço do discipulado. É óbvio que esse assunto é muito comum, eu acho, quando a gente fala de discipulado, de caminhada na fé, mas existem muitas perspectivas deturpadas sobre o discipulado. Pelo menos a gente consegue ver isso em muitas igrejas. E aí é importante ressaltar, né, que o discipulado não é um curso, não é um treinamento, é a nossa caminhada na fé. Só que eu gosto de brincar, né, que caminhada na fé, o espiritismo também tem caminhada na fé, o budismo também tem. Então, o discipulado é a caminhada na fé dos discípulos de Jesus. É só para facilitar de que fé que a gente está falando, né? E aí, mesmo dessas pessoas que se dizem discípulos de Jesus, às vezes a gente vê umas bizarrices em algumas comunidades, às vezes chamadas de igreja, às vezes não, que são muito diferentes do custo do discipulado que a gente olha aqui no texto de Jesus. Então, é um custo que, em vez de exigir a vida como Jesus exige aqui, vai exigir teu carro, vai exigir teu apartamento, vai exigir algumas coisas que talvez não tenham nada com a caminhada da fé.
E aí, isso a gente vê no mundo brasileiro, né? No mundo evangélico brasileiro, mas a gente também consegue ver em diversas situações. E aí, a gente vai abordar algumas coisas aqui que tem a ver com essas decisões que podem encaminhar a gente para para uma situação dessa, né? De, poxa, eu estou fazendo decisões, inclusive de sacrifício, mas que não tem nada a ver com o que Jesus pede, então não está me levando para uma maravilhosa boa vida, ou não, ou, poxa, eu entendi que existem sacrifícios muito grandes que Jesus exige de mim e que não tem a ver com o meu bolso, não tem a ver com o meu recurso, talvez tenha a ver com o meu tempo, talvez tenha a ver com o meu amor, talvez tenha a ver com a minha personalidade, né? E aí a gente vê que, às vezes, entregar os seus recursos financeiros é até mais fácil do que você entregar a sua vida, como Jesus pede, né? Uhum. A gente vê no contexto do texto... contexto do texto... Tá certo. A gente já entende uma coisa, que o ponto central é que não dá para tomar a decisão de seguir a Jesus de maneira leviana. O próprio Jesus, ele dá 2 parábolas dizendo que pessoas pensaram, né, nas situações. O rei, a pessoa que foi construir, eles pensaram. Então, a tomar a decisão de seguir a Jesus deve ser algo pensado. Eu tenho um colega, não lembro agora quem é, mas que contava essa história, que na igreja dele, uma mesma pessoa já tinha aceitado Jesus 5 vezes. Aí é nesse sentido, né? O Gabriel falou de maneira leviana, inclusive na igreja presbiteriana a gente nem utiliza muito essa expressão de aceitar Jesus por causa da nossa teologia, né? Mas a gente entende o que ele quer dizer quando ele fala aceitou Jesus. É a pessoa que foi lá na frente e, dentro de um apelo porque foi impactado, levantou a mão. Mas quando essa evangelização, né, essa conversão, não é cuidada, é regada por um discipulado saudável, a pessoa não vive como discípulo e daqui a 2 semanas ela pensa assim, antes eu não era, então agora eu preciso ser, então eu preciso aceitar de novo. Quando na verdade a gente entende que o Senhor nos chama, nos muda, né? E existe esse momento do batismo, do impacto, para que a gente viva numa progressão de caminhada em direção a Ele, né? O apelo em si, ele não é ruim. A parte ruim é o não acompanhamento, que é o discipulado. E aí a pessoa não se entende em momento nenhum como, poxa, há 3 semanas que eu aceitei Jesus, eu já era crente e eu vivo uma vida de dificuldade, mas estou crescendo. Ela pensa assim, não, eu não era, agora eu sou. Sim. Aí daqui a um mês de novo ela fala, não, antes eu não era, agora eu sou. Em que momento que vale, né? E a gente entende que ninguém consegue dizer Senhor, Senhor, se não for movido pelo Espírito. Então, existe essa necessidade da igreja acolher e cuidar enquanto a gente obedece a Jesus. Ele manda a gente cuidar, né? E a gente discipular. Para que a pessoa perceba, eu fui impactado, eu fui convertido, fui salvo, mas existe sim uma longa caminhada, né? E aí, essa longa caminhada vai exigir da gente, como a gente falou no tema, né? Muitas decisões. A primeira decisão que o texto traz, o Gabriel já citou os 2 exemplos grandes, né? Que é o da guerra e o da construção. E no início ele traz até uma perspectiva que pra gente é fácil de entender, de dificuldade, que é a família. Então, ele fala aqui acho que logo no 26, isso. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Poxa, isso é extremamente difícil. Até para quem já entendeu o que é a caminhada com Cristo, o que é o discipulado. Porque talvez você pense assim, não, mas eu amo muito meus pais. E Deus quer que eu ame meus pais. Deus quer que eu ame meus filhos, meus irmãos. E eles eu vejo. É fácil de você demonstrar o amor, é fácil de você... Mas a gente também pode ver o Senhor, a gente também pode sentir o Senhor. E na medida que a gente derrama o amor sobre esses nossos familiares, a gente consegue perceber e até sentir mais de Deus. Mas nem sempre é fácil, né? E aí eu acho que nesse momento eu queria até te perguntar. Eu acho que eu já sei algumas coisas, mas é legal pra gente conversar e pra gente compartilhar, né? Toda a tua família, por exemplo, é crente? Como é que funciona isso pra você, assim, ao olhar esse texto, né? Sim. Lá em casa, graças a Deus, nós somos, né? Todos somos crentes. Mas tu levantou uma questão que é muito interessante, né? Eu tava até pensando. Tu falou, às vezes isso pra gente é até algo relativamente fácil de lidar. Nossa família e tal. Mas
quando a gente leva para um contexto, por exemplo, da Ásia, de outras religiões... Verdade. E aí o texto faz até um pouco mais de sentido, porque muitas vezes em países que o cristão é de fato perseguido, quando um membro da família é convertido ao cristianismo, isso de fato é às vezes os pais, irmãos, familiares abrirem mão dessa pessoa e ela realmente ser jogada para escanteio, né? E isso a gente muitas vezes não para pensar. Agora, com relação ao nosso dia a dia, né? Cara, acho que muita gente tem dificuldades com a conversão, né? Porque isso impacta muito na família. Pode ser, por exemplo, criação de filhos, gestão de tempo, tomada de decisões. Quando você passa a viver a vida para Jesus, sua vida completa muda. Ou deveria. Ou deveria mudar, né? Mas além de ressaltar isso, né? Eu queria dizer que também faz muito mais sentido a questão de você precisar perseverar na paciência, no cuidado com seus familiares, independente deles serem contra ou a favor. O Fábio até falou isso em pregação há alguns domingos, com relação a você ser exemplo, né, dentro da sua casa. Eu estava pensando aqui, principalmente no ser exemplo, né, mas em outras circunstâncias assim de família, que às vezes, assim, sei lá, tá o jovem ou a jovem, né, começa a namorar alguém que não é cristão, né? A pessoa não está compartilhando a mesma fé, não está no mesmo espírito, não está debaixo da mesma caminhada. E aí, isso é uma outra circunstância muito fácil de você identificar assim. Em que medida eu estou amando mais a Deus, né? Então aqui eu abro mão disso aqui para poder ficar com ele ou ficar com ela. Eu abro mão da minha obediência ao Senhor. Ou então não, eu tenho um propósito aqui, eu estou com ela ou estou com ele, mas o Senhor vai agir. Mas enquanto eu estou fazendo isso, eu estou amando mais a Deus ou já estou amando mais a qualquer outra coisa, né? Isso acho que é uma das coisas que eu vejo mais evidente, assim, uma das situações que eu vejo mais evidente a dificuldade, pelo menos no Ocidente, porque no Oriente realmente, na verdade nem precisa ser no Oriente, né? A gente tem casos, inclusive, de, por exemplo, irmãos testemunhas de Jeová que passaram por isso, né? E talvez alguma outra religião ou algo do tipo, né? Então, e o contexto que Jesus fala é isso, o Oriente Médio, que está dominado por Roma, e aí, se você fala que você é de Jesus, você já não é mais um judeu exatamente, você já está adotando o que esse mestre aqui fala, que é diferente de tudo que você ouviu na sinagoga. A mesma coisa com Paulo, né? Se você é convertido, você já não é mais um romano ou um grego normal. Se eu não me engano, a expressão que eles usam é prosélito? Não lembro agora, que é alguém que é convertido, né? Eu não sei se isso é só o judaísmo, mas existe essa diferença cultural também, que tem às vezes dentro da família, às vezes fora da família, mas que cria essa distância entre a minha fé e as pessoas ao meu redor, né? E aí não tem jeito, você estava falando, né? Tem a ver com decisão. E às vezes tem decisão que a gente toma de uma vez por todas. Tem decisão que, assim, é a cada dia. Sim. E isso com a família, até quando você, por exemplo, é separado da sua família por causa do Evangelho, é uma decisão diária de, mesmo assim, perdoar, mesmo assim buscar, mesmo assim orar, mesmo assim amar, que é um desafio que outras pessoas não costumam ter, né? Porque normalmente é fácil orar, amar, perdoar a família. Perdoar nem sempre, né? Às vezes quem é de dentro a gente bate mais forte, então não é tão fácil perdoar. Mas o amar, né, e o dialogar costuma ser bem mais fácil. Mas Jesus sempre vai na raiz, né, do nosso problema. E aí não importa se é fácil ou não. O que importa tá em cima de mim ou tá abaixo de mim? Se você botou acima de mim, tá errado. Até a sua própria vida. Não, e até se for, por exemplo, até um lar cristão. Se você, dentro de um lar cristão,
tá amando mais outras coisas acima de Jesus, tá errado da mesma forma. Exatamente. Não importa se é meu filhinho, não, mas eu preciso... Não, tá errado, tá. Ele é teu ídolo agora, né? Exatamente. E é isso, assim, se ele é o seu ídolo, tomou o lugar do Senhor em qualquer circunstância, né? Mas, falando em tomar, o texto continua aqui no versículo 27. Antes disso, você quer fazer mais alguma... Não? Beleza. No 27, ele diz assim: e aquele que não carrega sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Aí não tem jeito. O carregar a cruz é uma questão de decisão e mudança de vida. Uma coisa assim, constante. Porque a gente ouve muito o pessoal falando, né? Fulano é minha cruz. Fulano é minha cruz, essa situação é minha cruz. Mas quando a gente olha para o texto, a cruz não é só uma situação, não é uma pessoa. É uma decisão constante de caminhar na direção do Senhor, entendendo o que cabe a mim. O que cabe a mim não é levar meus pecados, porque o Senhor já fez isso. Então é alguma outra coisa. E é quando eu vou na direção dele, quando eu busco imitar ele, que eu vou aprendendo. Mas aí, então, eu queria ouvir de você, né? Nessa circunstância de eu preciso tomar uma decisão, essa decisão impacta a mudança de vida, existe um risco que a gente corre, eu acho, que talvez os presbiterianos fazem isso muito bem, que é o risco de parecer que estou fazendo as decisões certas, estou tomando, mas ao mesmo tempo eu não estou, né? E eu gosto de bater na gente, eu falo que a gente faz isso mesmo, porque a gente sabe que tem gente que faz, né? A leitura, o conhecimento pode embelezar ou enganar muita coisa. Então eu queria ouvir assim, um pouquinho de você, né? De como é que você ouve isso, como é que isso te impacta, né? Se você tem alguma experiência de saber ou de fazer algo do tipo. Essa ideia de tomar a cruz, ela sempre me lembra uma frase de Martinho Lutero, eu até escrevi, que ele fala: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. E assim, tomar a cruz de fato simboliza a mudança de vida, né? Você falou, um estilo de vida completamente diferente e agora focado e voltado a viver para Cristo. O desafio aqui ele é muito profundo e contínuo, né? A verdadeira transformação ela requer uma mudança de caráter, né? Muita gente escuta até falar isso, caráter não se muda, você não consegue mudar a pessoa e tal. Mas não, o Espírito Santo faz isso. E é só assim pra gente, de fato, tomar a nossa cruz. Mudar o nosso estilo de vida, o nosso caráter e moldar isso buscando ser mais parecido com Jesus. E, agora, pra gente não ser uma fé falsa, né? Um falso moralismo até, a gente precisa, cara, estar em uma igreja, tipo, uma comunidade que de fato te dê responsabilidades, te faça exercer os seus dons, onde você possa cuidar de pessoas, discipular pessoas, ser discipulado. Tipo, essa troca mútua faz com que você perceba em si se de fato você está mudando, até porque a autoavaliação é importante. E, cara, se tem alguma coisa de errado, a gente precisa confessar continuamente. Essa é uma das partes da liturgia, que eu não sei se a liturgia se é da presbiteriana, né? Mas eu vejo muito isso na presbiteriana, a questão de confissão de pecados. É uma parte muito importante da liturgia que muitas vezes a gente não vê em outras igrejas. Mas que, de fato, e assim, óbvio, você não vai confessar seus pecados só no domingo, né? Você tem que fazer isso continuamente. Você está todos os dias se autoavaliando para ver se de fato você está sendo cada vez mais parecido com Jesus e se não tiver algo errado, você confesse e transforme isso, né? Através do Espírito Santo. Eu estava pensando aqui, bem, meu microfone caiu. Depois do ao vivo, quem vai editar o vídeo é o Gabriel. Aí tu vê se voltou ou não se voltou. Eu acho que vai estar tudo bem. Talvez só faça um barulho. Acho que vai estar tudo bem. Mas você estava falando dessa questão do estar numa comunidade e da autoavaliação, mas é muito interessante como a autoavaliação é extremamente importante, porque senão vira hipocrisia, né? Eu não julgo o que eu faço, mas a heteroavaliação, tipo a avaliação de outro, de quem é diferente de mim,
também é muito importante, porque tem coisas, às vezes, sobre Sim. mim que eu não vejo, né? Sim. E aí, por isso, essa importância da caminhada de discipulado, de assim, eu tenho alguém, ou de mentoria, né, que está dentro do discipulado também, eu tenho alguém que, quando eu fizer besteira, se eu não perceber, ela vai me dar uma banda e vai me derrubar antes que eu fique mais distante de Deus, né? E é importante até que o discipulador, ele se veja nessa função, né, de correção. Porque muitas vezes a gente pensa, não, porque não pode julgar e tal, não sei o quê, mas na verdade se a pessoa está fazendo errado, a gente tem que corrigir. É uma forma de amar Sim. o corrigir, né? E é claro que eu falei, banda, você não precisa ser violento com o seu discipulando nem com o seu mentoreado, tá? Foi só um jeito de falar. Às vezes você pode só puxar a roupa dele, às vezes você pode só ligar, né? Já ajuda a evitar que ele se distancie. Mas às vezes a gente não vê que a gente está se distanciando, que a gente está tomando outras decisões que não é tomar a nossa cruz, é talvez olhar para a cruz do outro e falar assim, a cruz dele é bem mais leve. Ou então, poxa, estou cansado de carregar minha cruz, agora eu vou andar um pouquinho sem, vou parar, vou tomar uma água, depois eu volto, pego ela de novo. Quando na verdade isso não é uma opção, né, dentro do evangelho, né? E assim, esse é um ponto importante, porque muitas vezes você para conversar com pessoas mais velhas, né? Você pensa, não, porque em algum momento, geralmente na juventude, eu estava um pouco distante e tal. E assim, tudo bem, claro, o Senhor, ele age na maneira e no tempo certo, mas assim, não é algo pra gente se escorar, né? Não é algo que a gente tem que fazer. Se em algum momento você tomou a decisão de seguir a Jesus, do discipulado, né? Se você está querendo pagar esse preço, cara, então você tem que pagar o preço. Jesus não dá brecha para meio termo. É importante, o Gabriel falou assim, se você está querendo, né? E se você assume o compromisso, a gente está falando de decisão, é importante, óbvio, você não tirar de contexto a ideia do que a gente está falando de, poxa, não, mas a nossa fé diz que não é decisão nossa, ou coisas do tipo, né, sobre a salvação. Entenda que a gente está destrinchando o que Jesus falou, a parábola de Jesus, e nessa parábola ele conta duas histórias de pessoas planejando e tomando decisões em cima disso. E ele retrata o custo do discipulado, o preço do discipulado como sendo assim, né? A gente não está falando de salvação, mas a gente está falando da caminhada na fé, que, querendo ou não, tem a ver com a salvação quando a gente pega o contexto da fala de Jesus sobre os frutos. Se pelo fruto eu vou conhecer, Sim. a minha caminhada é o que vai produzir esses frutos ou não, o fruto de arrependimento, o fruto de salvação, o fruto de amor, os frutos do Espírito, né? É a minha caminhada que vai dizer isso. Mas é só para a gente ter essa contextualização do porquê que a gente está falando de decisão, de aceitar, e até para trazer um pouco para a Bíblia, eu não lembro agora trazer. em qual versículo diz, mas, por exemplo, Judas, no livro de Judas, ele fala sobre isso. Ele diz que queria levar outras coisas para o povo, mas o povo estava se apoiando na graça de Deus para tomar decisões completamente contrárias da graça de Deus. Então, assim, se você está achando que por você ser presbiteriano ou calvinista, você tá livre de responsabilidade, né, nas suas decisões, tá errado. Tira o teu pé do inferno que ele já tá lá. Não, mas às vezes essas distorções, eu falei tira o teu pé do inferno que eu tô lembrando da graça barata, Sim. porque é isso, né? Eu não lembro disso em Judas, mas Paulo fala mesmo, né? Haveremos, pois, de permanecer no pecado, uma vez que a graça de Deus vai superabundar, vai cobrir? Não, tá doido? Se você faz isso, você não tá demonstrando com a sua vida o quanto a graça é preciosa, né? É por isso que eu brinquei de tira o pé do inferno que já tá queimando, mas se a gente está fazendo isso, a gente realmente não está reconhecendo ou vivendo pela graça preciosa de Jesus. De assim, que isso, foi muito gasto. Ele gastou muito comigo. Eu não vou desperdiçar minha vida com um pezinho aqui, porque não tem nada a ver. Minha mãe que gosta de falar que de nada a ver o inferno tá cheio. O pessoal fala de boa vontade, né? Ela fala de nada a ver o inferno tá cheio. E é isso às vezes, né? Não, vou só fazer isso aqui, não tem nada a ver. E aí, na verdade, esse vou só fazer isso aqui é largar minha cruz por um momento e decidir fazer minhas próprias coisas, né? Não as coisas de Deus. Muito bem. Eu acho que eu pensei em mais umas 3 coisas para falar, mas esqueci. Então vamos continuar. Para o versículo 28 agora, até o 32.
Diz assim, só recapitulando, né? Acho legal para a gente poder se situar bem. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então, o primeiro exemplo de um planejamento sobre uma coisa a longo prazo, né? Uma construção, um esforço, uma caminhada. Segundo exemplo, qual é o rei que pretendendo sair à guerra, é coisa simples sair à guerra? Quanto de recursos você precisa dispor para sair à guerra, né? Então, qual o rei que pretendendo sair à guerra com outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil? Se não for capaz, ele vai pensar na estratégia dele. Ele vai enviar uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e vai pedir um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Então, Jesus dá o exemplo assim, ó, o cara que faz a conta para a construção, o rei que faz a conta com o próprio exército, e ele vai lá e faz um acordo de paz ou não, é você fazendo a conta de, vale a pena eu viver para mim? Sim. Ou vale a pena eu entregar tudo que eu tenho, né? E aí, existe a possibilidade... Bem, na verdade, nessa caminhada, a gente toma decisões importantes. Então, a gente já falou da decisão sobre a família, como isso tem impacto na família. A gente já falou sobre a decisão nas nossas caminhadas e no estilo de vida. Mas como é que a gente pode, então, tomar uma decisão a longo prazo? Como isso funciona, né? Pensando nesse exemplo do rei e do construtor, para que essa caminhada seja saudável, né? Acho que essa seria a terceira pergunta, assim. Como melhorar o nosso processo de tomada de decisão na caminhada com Cristo? Assim, Jesus deixa muito claro que não existe a possibilidade de não tomar uma decisão, né? Ele deixa isso muito enfatizado, que seguir a ele requer decisão. Eu penso muito de uma forma muito engraçada sobre assim, essas questões da Bíblia, né? É que ela não levanta pra gente escolhas, ela levanta decisões. Por exemplo, você não escolhe tal momento eu vou seguir a Jesus e tal momento eu não vou seguir, ou tal versículo eu escolho, ou tal versículo eu não escolho. Não, você decide. Você segue a Jesus ou você não segue a Jesus. Você ama Jesus acima de todas as coisas ou você está mais preocupado com o seu emprego, com o seu estudo, com o seu futuro? Sendo que Jesus é quem provém todas essas coisas, né? E a questão de se decidir seguir a Ele, de melhorar essa decisão, né? Ela implica muito em buscar a sabedoria, né? Através da oração, da meditação da palavra. E assim, eu aprendi isso aqui na IPTC, né? A questão de você melhora as suas decisões tendo um discipulador, tendo um mentor, tendo alguém que seja o seu exemplo, né? Mas não só como pessoa, mas como seguidor de Cristo. Assim como Paulo fala, né? Você é mais parecido com Jesus, sendo mais parecido com aquela pessoa também. E aí a gente, mais uma vez, enfatiza a importância de ter um discipulador, de ter um mentor, de ter alguém que siga com você e te ajude, né, nessa caminhada. Às vezes, só fazendo um acréscimo, né? Quando a gente fala de discipulado, eu falei no início, não é um treinamento, não é um curso, não é... mas muitas pessoas acham que é isso porque veem muito isso, né? Só que o modelo de discipulado, quem instaurou foi Jesus. E Paulo reforça, os discípulos reforçam isso. Quando a gente olha para o texto de Atos, a gente percebe que todos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então existia um ensino, mas esse ensino era reforçado com um comportamento, óbvio. Sim. Então, Jesus instaura o modelo de eu vou caminhar com vocês, vou ensinar vocês a fazer as coisas, depois eu vou estar aqui acompanhando vocês e vocês vão fazer. E tem aquele momento do envio dos 12, a expressão não é envio, eu esqueci agora. Também não é comissão, ou é comissão? Não estou lembrando agora. Mas tem um momento
que Jesus envia eles e eles voltam animados demais. A gente expulsou o demônio, a gente fez um monte de coisa. Ele, você está feliz por isso? Tem que ficar feliz porque teu nome está escrito no livro da vida. E é muito interessante, né? Essa liberdade no processo que Jesus dá de assim, você está indesculpável, eu te trouxe para perto para você aprender comigo. Vai lá, faz agora. Como é que você está se saindo? Ó, agora eu estou subindo, é com vocês, reproduz aí. E às vezes a gente esquece isso. A gente, nas nossas igrejas, seja brasileira, seja do exterior, inclusive se você estiver vendo fora do Brasil, bota a legenda aí que automático o YouTube vai te ajudar. Eu pensei que tu fosse falar inglês. Não, not yet. Só em japonês que eu falo, itadakimasu. É tipo obrigado pela comida, não tem nada a ver com... mas eu tô fazendo inglês japonês no Duolingo. Às vezes a gente se acostuma com uma caminhada que eu leio o texto ou então eu assisto uma pregação e isso basta. E isso é extremamente perigoso para a saúde da igreja. Assim, o eu me bastaria eu mesmo, eu busco, eu me alimento, tem o outro falando, mas o esforço é meu, que você não se permite ser olhado pelo outro, né? Você não se permite ser julgado, entre aspas, mas no sentido positivo, né? Que o Gabriel estava falando. Isso é muito perigoso, muito prejudicial. E o discipulado corrige isso. Você está andando em comunidade, você está buscando viver a família da fé que o Senhor propõe. A igreja. Não existe igreja com um só. Tem um youtuber, inclusive, do Douglas Gonçalves, do canal Jesus Cop, que ele fala isso, eu não sou igreja. A gente costuma falar, não, eu sou a igreja, mas você não é igreja. Nós somos igreja. Não existe igreja individual. Isso é interessante, porque é estranho ao se ouvir a primeira vez, mas ao mesmo tempo é muito interessante, porque eu sou o templo do Espírito Santo, mas igreja é o que Deus faz com o seu povo através do Espírito. Isso é muito interessante. É óbvio que eu sozinho sou o povo, mas ao mesmo tempo, sozinho eu não sou. Eu dependo de outro para ser povo. Isso é muito interessante. Beleza, já divaguei muito aqui. Vamos para o versículo 33. Quer falar mais alguma coisa? Não. Vamos para o 33 então, que é a chave de ouro aí, a pá de cal. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo, que é o texto que a gente leu. E aí ele complementa, tá? O sal é bom, se você ainda não entendeu. Mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, se nós somos discípulos, se nós assumimos o compromisso com Jesus, e diferente do rei, e diferente do construtor, a gente não fez a conta, e a gente está que nem esse sal aqui, inútil, a gente não serve nem para ser pisado. Nem de adubo. Esse de adubo eu acho que é na NVI, eu acho que a revista atualizada não tem essa expressão. Ele é jogado fora. É muito difícil ouvir isso, né? Mas a gente também consegue perceber que existem muitas pessoas na caminhada que não estão dando fruto. E aí não é um julgamento de valor, é uma constatação de, assim, até como a gente pode ajudar essas pessoas. Talvez elas tenham assumido a caminhada na fé e, óbvio, né, impactadas pelo Espírito, mas estacionaram na caminhada delas por vários motivos. Talvez estão chateados com a igreja, talvez tenham dificuldade de relacionamento com os irmãos, então como ser cuidado ou como cuidar de outros, né? Então, a pergunta que eu faço existe um tom aí de radicalidade, né? Por isso que eu falei assim, fecha com chave de ouro, a pá de cal. Existe uma radicalidade sobre esse texto que Jesus fala. O que você acha desse tom que ele dá e como é que você acha que as pessoas têm que ouvir isso? Tem que ouvir assim mesmo? Tem que se assustar? Jesus é radical mesmo? Ou você acha que ele foi só nesse contexto, mas a gente precisa mudar um pouco o nosso discurso? O que você pensa sobre esse tom assim de se não me obedece, não serve pra nada? Cara, eu acho que assim, é muito de como a gente vê, né? Esse convite de Jesus a segui-lo acima de todas as coisas, na verdade é um convite para a liberdade. Que só assim a gente de fato é liberto. E assim, isso já me assustou bastante. Tem uma frase, teve uma vez que eu fui pregar sobre a doutrina do inferno. Prega!
E aí estudando, né, o texto e tal, eu vi uma frase de uma rabia, que ela viveu lá nos anos 800. Rabia é tipo Rabi mulher? É. Ih, nem sabia que existia. E aí, tipo, eu até peguei aqui, que é uma frase que em todas as oportunidades eu leio. Eu já até trouxe ela aqui na Academia da Alma, que ela fala assim: se eu te adorar pelo medo do inferno, queima-me no inferno. Se eu te adorar pelo paraíso, exclua-me do paraíso. Mas se eu te adorar pelo que tu és, não esconda de mim a tua face. Que isso. Tipo, ela é muito bonita, porque assim, cara, a gente muitas vezes procura Jesus por diversas coisas. Com medo do inferno, com vontade de ir para o céu, com vontade de ter um carro, de ter uma casa, de ter um estudo, de ter uma condição financeira muito boa. E, cara, na verdade a gente precisa buscar Jesus pelo que Ele é. Ele está acima de todas as coisas nas nossas vidas porque foi pago um alto preço por nós, mesmo nós não merecendo. Sendo inimigos dele, foi pago um alto preço para a nossa liberdade, que é entregar tudo a Ele e viver para Ele. E assim, eu lembro também, quando eu li esse texto, né? Eu lembro que, cara, muito mais radical foi a palavra em Apocalipse 3, a carta a Laodiceia. Que ele diz que não é quente nem frio, você é morno. Estou a ponto de te vomitar. Então, assim, é uma palavra muito, muito forte. Jesus, mais uma vez, ele não dá abertura para meio termo. Ou você está com ele, ou você está sem ele. E assim, se você está em cima do muro, cara, a palavra é: estou a ponto de te vomitar. Então, assim, você precisa tomar a decisão. Você vai seguir a Jesus ou você não vai seguir a Jesus? Viver a vida de qualquer forma, ou viver a vida com uma falsa moralidade, viver uma vida com uma falsa fé, se escorando em aprendizados, né? Muitas vezes a gente é muito bom de Bíblia e muito ruim de prática, né? Então, assim, a gente de fato precisa tomar a decisão. É para isso que Jesus está dizendo. E mais uma vez, uma decisão de liberdade, não uma decisão de escravo, né? E assim, desafiando, eu escrevi, né? Avaliar o que realmente valorizamos. Esse fato dele deve nos chamar a reconhecer Cristo e também a incomparável atitude, né, de seguir a Jesus em fé e não de viver em cima do muro. Tem algumas coisas que eu pensei quando você estava falando. A primeira coisa, você que está vendo, pode dar um pause. A não ser que você esteja vendo pelo celular, é uma dificuldade. Se você estiver vendo pelo computador, dá um pause aí, abre o YouTube, bota já o vídeo alto preço para você ver logo depois que acabar a Academia da Alma, para você já ouvir e entrar nesse clima de alto preço pago por Jesus. Porque é muito interessante que logo na primeira frase, eu gosto muito dessa música, ele diz: eu sei que foi pago um alto preço. Para quê? Porque a gente sabe que a salvação em Cristo é para nos reconciliar com Deus. Mas no início da frase ele fala: para que contigo eu fosse um. Senhor? Não. Meu irmão? Também. E é muito interessante que essa reconciliação é óbvio que é com Deus, mas também tem a ver com a gente, né? E por isso eu sempre reforço esse negócio de não andar sozinho e etc, né? Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa que você estava falando, de talvez a gente viver uma falsa moralidade, tem um pregador, eu sou muito ruim com o nome do pessoal, né? Eu acho que é o Paul Washer, americano, né? Que ele fala sobre a nossa moralidade e a nossa demonstração de fé. Aí eu não sei se foi logo na oração que eu até citei algo sobre isso, lembrando dele, ou se foi no início da nossa conversa, que ele fala que a gente corre o risco de demonstrar muito o nosso conhecimento bíblico através da nossa fala e como isso pode mascarar muita coisa. E na nossa caminhada da fé, uma das coisas que a gente não consegue mascarar no nosso relacionamento com Deus é a nossa oração.
Tipo, a forma como a gente ora já evidencia o quanto a gente tem experimentado de Deus, o momento que a gente tem vivido na caminhada com Deus, diferente do nosso conhecimento bíblico, que eu posso estar assim, no fundo do poço, mas se eu li em algum momento, eu vou ter muitas coisas que o Espírito realmente vai fluir de mim, mas como se eu estivesse muito bem, como se eu dominasse tudo, etc. É uma obra do Espírito, mas pode servir como uma máscara, né? Eu posso usar de forma leviana. Né? Antes de tu continuar, a gente está falando muito também a questão do conhecimento bíblico mascarar isso, né? Mas às vezes, cara, tem pessoas que não entendem nada de Bíblia, mas são boas até em oratória. Uhum. E isso também já engana muito. A gente vê isso na prática, infelizmente, em muitas igrejas brasileiras. Uhum. É verdade, às vezes é só oratória mesmo, não tem nada de Bíblia. Ontem eu tava até brincando com o Ismael, eu falei um negócio com ele, aí eu brinquei, né? Não, porque Jesus disse, faça a tua parte que eu te ajudarei da minha. Não tem esse lugar nenhum na Bíblia. Eu brinquei com ele, a gente fica brincando assim, né? Mas eu falei primeiro com segurança, aí depois eu falei, não, tô brincando. Porque ele também já sabe quando a gente tá de palhaçada. Mas tem gente que fala isso de verdade. Sim, tem gente que ensina para os membros da sua igreja. Se você fizer isso, Deus vai te abençoar, faça da tua parte que eu te ajudarei da minha. E a pessoa vai sendo alimentada, então eu vou fazer, Deus ajuda quem cedo madruga. É quase isso a teologia, é quase isso a teologia. E não, peraí, Deus me ajuda muito mais do que eu mereço sem eu fazer nada. Ele já faz isso. O sol sobre justos e injustos, a chuva sobre justos e injustos. Já existem muitas bênçãos sobre mim que eu não teria nem como medir o quanto eu já recebo sem eu fazer nada. Ele não está esperando eu fazer nada para ele me abençoar. Mas beleza, acho que fechamos esse ponto. Aí tu tinha me falado que tinha uma pergunta para me fazer. Antes da gente encerrar, né? Partir para a parte final. Cara, a gente conversou sobre muitas coisas, né? E principalmente a tomada de decisão de se tornar um discípulo de Jesus. E aí eu te pergunto, vale a pena, é plausível você largar todas as coisas e colocar Jesus acima de todas as coisas e se tornar um discípulo dele, renunciando todas as outras coisas? Você acha que vale a pena se fazer isso? A expressão vale a pena é legal, porque a gente não está falando de vale a pena do peso de uma pena, a gente está falando vale a pena de um custo mesmo, tipo Sim. de pena de sofrimento. Porque o que a gente escuta e vê da sociedade, né, é exatamente o contrário. Você tem que buscar a sua vida financeira, os seus estudos, ter um melhor emprego, a melhor posição no seu emprego. E deixa Deus por último. Caraca, essa palavra é muito boa porque é óbvio que sim, né? Essa é a resposta normal nossa como crente. Mas por quê? Ou como? Como assim vale a pena, né? E aí eu tô lembrando do texto de Pedro falando ali com Jesus, Senhor, nós deixamos família, deixamos um monte de coisa para te seguir. E aí Jesus fala de uma recompensa no céu, mas que o discipulado ainda não é sobre isso. E talvez algumas pessoas olhem e falem assim, não, vale a pena por isso. Olha, Deus está me prometendo uma recompensa, eu vou ter muito mais no céu e tal. Não tem a ver com isso. Assim, eu tenho citado a frase de uma música que eu acho que traduz muito o momento que a gente vive como igreja às vezes. Não é sobre nós. Não é sobre nós. E assim, óbvio que quando você me pergunta, vale a pena? Você está perguntando para uma pessoa que vai ter que tomar essa decisão. Então, de alguma forma, ela pensa que é sobre mim. É sobre ela, né? Mas não é sobre Deus. E aí, só vale a pena se esse Deus for verdade. Só vale a pena se o que Jesus fala for verdade. Porque Ele é o Rei do Universo. E a gente viu, né? Estar em cima do muro ou estar fora é a mesma coisa. Já é uma decisão, já é a mesma decisão. Então, assim, eu tenho consumido muito material de apologética, que é a defesa da fé, né? E aí tem um pastor, né? A maioria deles são pastores, não só teólogos, né? Que ele diz assim, ele sempre traz muitas discussões, ele vai em universidades e quando a pessoa traz o argumento dela, ele pergunta assim, tá, deixa eu só te fazer uma pergunta. Se Jesus e tudo que ele falou fosse verdade, o cristianismo fosse verdade, você se converteria? Aí tem algumas pessoas que falam assim, não, depende, ou então não sei. Aí ele fala, porque é aí que eu sei se o teu argumento para não
dentro da sua conta, e já que a gente falou do texto de fazer conta, né? Se dentro da sua conta existe uma mentira e você está se enganando, ou se você só não acredita nele porque realmente você não foi impactado pelo Espírito, você não foi... Você não teve oportunidade de ser impactado e ter a sua vida transformada. Porque muitas vezes as pessoas ouvem. E aí quando elas ouvem, elas estão indesculpáveis, porque a fé vem pelo ouvir. Então se eu ouço, eu considero, eu falo assim, não, é verdade, mas eu não quero isso, isso é um lado. Agora o outro que ouve assim, não entendi direito, às vezes a gente coloca desculpas. E ele fala isso. Então a primeira coisa que eu preciso decidir é, se fosse verdade, você se submeteria? Ah, sim, eu me submeteria. Então, já vale a pena, porque ele é a verdade. Agora, como é que a gente chega nisso? Porque você pode acreditar em muitos deuses. Você pode acreditar em muitas divindades, em muitas representações sobre quem Deus é. Então, você vai ter Maomé, você vai ter as religiões de matrizes africanas, você vai ter muitos acessos a como encontrar uma divindade. A questão é, todos eles falaram a verdade? Porque Jesus contradiz eles. Ou todo mundo está mentindo, ou um está certo e todos os outros estão errados. E quando a gente olha para as evidências, a gente entende que Jesus faz muito mais sentido. A evidência em todos os sentidos, né? Tipo, histórica, espiritual, cultural, do impacto de uma cultura que foi impactada pelo Evangelho, principalmente no primeiro século, né? A conversão de um monte de romano. Como é que isso aconteceu se era mentira? Estava todo mundo ali vivo, todo mundo sabia que era mentira. Se era mentira, como isso aconteceu? Beleza. Então, assim, esses são alguns argumentos que agora eu me empolguei demais. Vou resumir, né? Mas por que eu estou falando esse monte de coisa um em cima do outro? Porque se você me pergunta, vale a pena? Se não for verdade, não vale a pena. E aí, o apóstolo Paulo vai dar uma forma de a gente verificar se é verdade ou não. Se Cristo não ressuscitou, é em vão a nossa fé. Mas se ele ressuscitou, tu tá perdendo tempo se tu não fez a conta e tu entendeu que vale a pena. Tem uma forma de testar se Jesus falou a verdade ou não. A ressurreição. Se não aconteceu, tudo que a gente vive do Evangelho é mentira. Mas o que a gente tem de evidência é que é verdade. Então vale a pena? Vale porque ele é verdade. Vale porque ele é a vida, ele é a própria vida. Vale porque ele é o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. E ele é a água da vida. E a gente depende dele. Nele nos movemos e existimos. Amém. Então, é isso. Amém. Tem que cortar, senão eu falo muita coisa, me empolga aqui. Beleza, então, foi, né? Foi. Caminhando para a última pergunta, então, que é a questão final, né? Qual é o preço? A gente falou de muitas decisões e desse preço do discipulado, desse custo, né? Qual é o preço que a gente está resistente a pagar? E por isso talvez a gente está adiando algumas decisões ou a gente está se desviando. Às vezes a gente não adia, né? A gente finge que essa decisão não existe. Então, qual é o preço que a gente está resistente a pagar? Qual é o preço que vai cair sobre nós se a gente não tomar essas decisões? Tem como ter uma maravilhosa e boa vida sem assumir essas decisões? É a pergunta final, Gabriel, que eu tenho para tu. Cara, essa pergunta eu até anotei a resposta e eu queria pedir para vocês que prestassem muita atenção. Eu botei: muitos de nós resistimos ou adiamos decisões porque tememos o preço que vem com elas. Seja o contexto de nossa vida familiar, transformação pessoal, e fazer escolhas difíceis que afetam o nosso futuro. E o custo do discipulado é real e às vezes é intimidador. Contudo, o preço de não tomar decisões, de permanecer indeciso ou de meia decisão, é potencialmente muito maior. E aí agora eu até lembro do versículo de Tiago, né? Que aquele que sabe o que é bom e não faz, comete pecado. Ou seja, você não tomar decisões também está pecando, né? E, enfim, continuando. Pode resultar em uma vida de superficialidade espiritual, perda de propósito e uma falta
de verdadeira identidade como discípulo de Cristo. É a boa e maravilhosa vida que Jesus oferece só é encontrada através da cruz, que é um caminho de sacrifício, mas também de profunda alegria e satisfação. E aí, nós convidamos vocês a considerar, né? Quais decisões nós estamos adiando, e quando eu digo nós, é nós também, e o que estamos dispostos a renunciar para verdadeiramente seguir a Jesus. Amém. Resposta de Enem, começo, meio e fim. Justificação com mais de 5 parágrafos. Amém. Muita gente, às vezes, acha que a fé, a caminhada na fé, e aí pode ser as várias fés, mas aqui a gente está falando da caminhada com Cristo, né? É uma coisa cega, é uma coisa sem justificativa, é uma coisa sem sentido. É um desejo, não, eu quero que exista um Deus, então existe um Deus para mim, um delírio para mim, isso é um delírio, né? A gente precisa entender que a fé em Jesus, ela é pautada também em evidências de um Deus que age na história, de um Deus que se apresenta, de um Deus que morre na cruz e ele deixa marca, literalmente as marcas nas mãos. Sabia que em Libras isso aqui é Jesus? Não. De um Deus que literalmente deixa marcas no mundo, na história e em nós, né? Quando a gente reconhece Ele como Salvador. Amém. Você falou mais alguma coisa que eu ia complementar, mas agora eu esqueci. Muito bem. Meu irmão, minha irmã, espero que tenha sido abençoador para você, transformador. Lembrei, eu ia falar que assumir a caminhada do discipulado é uma dificuldade, mas depois que se assume, existe um novo desafio de medos, que é assumir a caminhada do discipulado no papel de discipulador também. Que existem muitos medos de assim, eu não sou capaz, eu não sou... Não, mas você já não crê? Você já sabe o necessário. Só que, claro, existe uma caminhada de maturidade, mas é um medo que surge muito também depois, né? Era só essa observação que eu ia fazer. Então, espero que tenha sido muito abençoador para você, como foi para mim aqui falar com o Gabriel. Que isso. É mistério glorioso. Mistério glorioso. Muito bem. Você ora agora para finalizar? Acho que eu orei no começo, né? Foi eu que orei, mas posso orar também. Foi tu que orou? Não, então eu oro, pode deixar que eu oro. Muito bem. Vamos orar, irmãos? E acertar os verbos na hora de falar. Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado porque a Tua mão é poderosa e o Senhor age nas nossas vidas. E o Senhor nos dá a oportunidade de Te conhecer, de conhecer o Senhor através de outras pessoas, de perceber o impacto na vida dos nossos irmãos, o Teu impacto porque o Senhor é real. Obrigado, Pai, porque a partir dessa realidade concreta, a gente precisa olhar para as nossas vidas e tomar muitas decisões em muitas áreas diferentes. Mas a gente conta também com o Teu Espírito Santo para nos conduzir nessas decisões, para nos auxiliar. Muitas vezes a gente ouve a Sua voz através do Espírito Santo e mesmo assim a gente decide fazer a nossa vontade e isso sempre nos leva para longe do Senhor e sempre nos leva para as piores decisões. Nos ajuda, Senhor, a estarmos sensíveis tanto no coração quanto no comportamento mesmo, de darmos os passos que o Senhor requer de nós, às vezes com a certeza de ouvir a Sua voz, às vezes com fé de não saber exatamente, mas ainda assim confiar naquilo que o Senhor tem prometido. Nos ajuda, Pai, a perceber diariamente que vale a pena servir ao Senhor, que vale a pena caminhar na Tua direção, que vale a pena Te obedecer, porque sem Ti nada podemos fazer e a melhor vida que temos não é um céu sem o Senhor, não é um céu pelo medo de ir para o inferno, não é qualquer outra coisa que não seja experimentar a Tua presença. Nos ajuda, Pai, a nos alegrar com aquilo que Te alegra e viver a Tua vontade diariamente. Nós queremos experimentar uma maravilhosa e boa vida que seja a partir do relacionamento contigo como discípulos do Senhor. Te pedimos por aqueles que ainda talvez vão assistir essa Academia da Alma e que nem Te conhecem, que eles percebam que o Senhor tem dado muitas evidências sobre o Teu amor, sobre a verdade do Evangelho e sobre a possibilidade de alcançar as vidas. Essa oração é o que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, meu irmão. Até mais, até uma próxima Academia da Alma.
Até a próxima, queridos, e ouça alto preço. Ouça alto preço, meu fone caiu. Ouça alto preço. Até mais.